vou apresentar mais aqui a vocês algumas linhas gerais dessas questões da Revolução Cubana e da Revolução Sandinista, que são temas clássicos sobre os anos 60, sobre os anos 70 na América Latina, quando as esquerdas se voltaram para esse horizonte revolucionário. Vou tratar das duas revoluções que se tornaram simbólicas de países em que o horizonte revolucionário foi de fato alcançado e a experiência da revolução pôde ser vivenciada com todo o seu lado romântico, de um entusiasmo e de uma vibração que isso envolveu, e por outro lado com os enormes desafios que foram enfrentados por esses homens que se propuseram a conduzir os novos governos e a reorganizar profundamente as duas sociedades, tanto Cuba quanto a Nicarágua. E não é preciso dizer que essas duas revoluções tiveram uma repercussão extraordinária para toda a América Latina. No plano cultural, também poderia falar muito tempo a respeito disso, há um estudo que eu recomendo que vocês leiam, eu sempre coloco na bibliografia, esse ano fiz diferente, mas quem puder, vale a pena, que é esse estudo da Silvia Misculin, chamado Cultura Ilhada, Imprensa e Revolução Cubana, de 1959 a 1961. A Silvia Misculin fez um trabalho a respeito de um suplemento literário chamado Lunes, ou seja, segunda-feira, que era o suplemento literário de um jornal criado pela Revolução Cubana chamado La Revolución. Então, o Lunes é o suplemento literário Lunes de la Revolución. E esse suplemento literário é um suplemento atrelado, então, a um jornal que surge no bojo da Revolução, sustentando o projeto revolucionário, mas é um suplemento literário que reúne escritores de primeiríssima linha. Por exemplo, o Guilhermo Cabrera Infante, que vocês conhecem porque é alguém que teve uma longa trajetória depois disso e, como vocês sabem, uma trajetória como exilado nos Estados Unidos, né? Coisa que foi o destino de vários dos escritores que fizeram parte do projeto Lunes de la Revolución. Bom, o que era esse suplemento? Falando aqui em linhas muito gerais. Esse suplemento queria pensar uma nova cultura para uma nova sociedade. E essa nova cultura era pensada em termos muito arejados, ou seja, de uma inquietação, de uma experimentação, de uma abertura irrestrita a trocas intelectuais e artísticas com outras partes do mundo. Ou seja, se tratava de se produzir uma literatura cubana, uma poesia cubana, uma cultura cubana, nessa interconexão viva, dinâmica, com outros repertórios culturais. A produção de uma literatura de qualidade em Cuba, em 59, foi pensada por esse grupo como uma produção que não se fecharia sobre os conteúdos nacionais, mas que faria de Cuba um polo onde se produzia boa arte, mas nesse diálogo aberto com outras correntes. Por exemplo, o grupo de Lunes gostava muito do pensamento de Jean-Paul Sartre. E o Sartre foi uma referência permanente aqui em Lunes, textos dele foram publicados e havia realmente essa busca por referências intelectuais, literárias e artísticas que traziam o que havia de melhor nessa época em distintas partes do mundo. Esse grupo era um grupo que também pensava a arte, a literatura e a literatura feitas dessa maneira como algo que ajudaria essa nova sociedade a se reinventar, a se reelaborar. Mas com essa perspectiva de que a Revolução trazia liberdade, de que a Revolução trazia possibilidades de criação que não estavam dadas nos períodos de ditadura, como a do Fulgêncio Batista. E há filmes também muito bonitos sobre esse ambiente de uma juventude idealista, inquieta e talentosa em Cuba,
que viviam isso também com muita alegria, com muita transgressão, né? Toda essa ideia de um jovem que também vive em um ambiente de êxtase e cria, mas também atravessa todas as fronteiras, né? Experimenta em todos os sentidos. E essa inquietação, essa irreverência, essa transgressão tudo isso teve lugar nessa Cuba de 59 a 61. Ou seja, uma produção cultural sustentada pelo Estado, um jornal revolucionário atrelado a esse novo governo que abriga esse grupo com toda essa efervescência, né? Uma efervescência que se desdobrava em muitos sentidos. Tudo isso começou a mudar no ano de 1961. Por que 61? Porque em abril de 61 houve uma tentativa de invasão de Cuba na chamada Praia Girón, a Praia Girón. E essa invasão, tentativa de invasão à Praia Girón, ficou conhecida na história como a invasão à Baía dos Porcos. A invasão à Baía dos Porcos em abril de 1961 foi realizada por um grupo de cubanos exilados estabelecido na Flórida. E o governo norte-americano deu um apoio informal a esse grupo, ou seja, não se tratou de uma operação conduzida pelas Forças Armadas norte-americanas. Foi uma iniciativa localizada na Flórida e que contou com a conivência e um apoio indireto dos Estados Unidos. Essa invasão foi debelada, ou seja, as forças revolucionárias conseguiram se articular e repelir a tentativa de invasão. Entretanto, ficou muito claro para o governo cubano naquele momento que os Estados Unidos não aceitariam tranquilamente a perda de Cuba, essa afronta que a Revolução Cubana representava aos Estados Unidos. Vamos nos lembrar que 59 é um contexto de Guerra Fria, de uma polarização entre um mundo socialista soviético e um mundo capitalista, onde os Estados Unidos se colocavam como a grande liderança, e nessa divisão não cabia um movimento imprevisível, certamente anti-imperialista, muito perto dos Estados Unidos, muito perto da costa norte-americana. E isso tudo sinaliza para esse governo cubano de que era preciso, então, encontrar formas de se proteger contra essa provável reação norte-americana, né? Já expressa em abril de 61 e, claro, que indicando que muito ainda poderia acontecer nesse sentido. E a partir de 61, então, que o governo cubano crescentemente e, aliás, rapidamente se aproxima do governo soviético. O próprio Che Guevara está na Rússia quando isso está em conversação, ele próprio se sente bastante contrariado com a perspectiva de acordos econômicos em que Cuba se comprometeria a produzir açúcar para a União Soviética, o velho e mesmo açúcar de antes, ou seja, com uma estrutura de produção que era justamente o que ele criticava, em troca de todo um apoio econômico, de todo um apoio logístico que viria da União Soviética. E essa aproximação vive um momento emblemático em 62, na chamada crise dos mísseis. Como vocês sabem, a União Soviética rapidamente se movimenta e consegue, com informações não totalmente transparentes, algumas informações foram ocultadas, e isso gerou todo um desconforto nas relações Cuba-Rússia em 62, mas consegue enviar mísseis que seriam, então, colocados, seriam instalados em Cuba e, obviamente, mísseis que muito rapidamente seriam capazes de atingir os Estados Unidos. Como vocês sabem, o governo Kennedy descobre a operação, isso desencadeia uma crise internacional sem precedentes e
a Rússia recua e aceita retirar os mísseis. Em contrapartida, os cubanos ficam muito ofendidos de terem sido usados para isso, mas já não podiam abrir mão de tudo aquilo que havia sido prometido em termos de suporte vindo da União Soviética. E a partir de 62, então, ocorre uma sequência de decisões, de políticas que são implementadas em Cuba que indicam essa guinada em direção à adoção de um programa socialista à maneira soviética. Ou seja, aquela abertura que havia estado presente depois da Revolução em 59, ao longo do ano de 1960, cede lugar a uma crescente ortodoxia, uma ortodoxia que não vê lugar, que não vê espaço para divergências, que não vê espaço para a liberdade de pensamento, que não vê espaço para diretrizes que contrariassem aquilo que estava realmente previsto no acordo. Então, já em 61, um cineasta cubano tem um documentário censurado pelo governo, isso ainda no ano de 61. E essa censura a esse documentário provoca a reação de membros do suplemento Lunes. E essa reação, que vem então com críticas ao governo, acaba levando ao fechamento de Lunes, ao fechamento do suplemento. A partir daí, outras medidas vão ser tomadas também na direção da censura ao livre pensar, as expressões de pensamento político e também as expressões artísticas. Essa censura vai se manifestar de várias formas. Por um lado, Fidel Castro, em alguns discursos que marcam essa década de 1960, deixa claro que o papel do artista, o papel do intelectual, era o papel de subsidiar a revolução. E aquela revolução, aquele projeto de revolução. E que o papel do artista e do intelectual era estritamente o de fortalecer aquela direção revolucionária na linha exata em que ela estava sendo implementada pelo Estado. Ou seja, a efervescência, a experimentação, as trocas, nada disso mais tinha lugar. O intelectual e o artista deveriam agir em nome da política, em nome do engajamento político. A arte teria um papel pedagógico, didático, no sentido de trazer para o âmbito das imagens, dos sons, das artes de maneira geral, algo que corroborasse os sentidos da revolução, os sentidos desse novo homem que precisava ser moldado. Então, não havia mais espaço para divergência. Por um lado, esses discursos do Fidel Castro. Por um outro lado, as chamadas colônias de trabalho que vão sendo implementadas, que representavam uma forma de punição a artistas, escritores que transgredissem agora essa nova orientação do Estado. E essa transgressão foi capturada e definida por vários critérios. Por exemplo, pelo critério da homossexualidade. Então, o tema da perseguição aos homossexuais se tornou já muito claro em Cuba nos anos 60, e esses homens, então, por razões de um texto, de um pensamento, de um filme, ou por razões do seu comportamento, eram presos e eram levados, então, a essas colônias de trabalho forçado, e a ideia era de que essas colônias seriam capazes de fazer deles revolucionários, porque eles aprenderiam a disciplina, aprenderiam a exercer a força física, ou seja, ao invés de fazer firula, eles iriam realmente cumprir o papel que a revolução esperava deles. Não preciso dizer também que, pouco a pouco, aqueles que tiveram oportunidade, e na medida em que as coisas se agravavam, né, porque cada vez o regime se fechou mais para isso, os que puderam deixaram Cuba e partiram para a Flórida. Então, também o tema do exílio, das fugas em condições muito arriscadas, né, como até
até recentemente a gente tem assistido, não é, em barcas improvisadas para se chegar à costa da Flórida, tudo isso passou a fazer parte da história cubana. E, por outro lado, esse governo, então, que continua investindo muito fortemente em educação, o tema da educação, da escola pública, é um lema levado a sério por esse governo o tempo todo. Então, uma revolução dirigida politicamente, mas que vai levar o acesso à educação à população como um todo. Por outro lado, esses investimentos em saúde, então, a questão de uma igualdade social que o governo cubano, através das várias reformas feitas, foi implementando, ou seja, aquele país que era profundamente desigual e excludente, vai criando instrumentos de promoção da igualdade social e, em contrapartida, essa questão toda do centralismo político, da falta de transparência, da censura e também das formas de coerção e de punição que entraram em cena. Isso tudo aliado sempre a uma oposição simbólica e prática que se estabeleceu, que foi a de Cuba como um bastião de resistência aos Estados Unidos, ao imperialismo e marcando essa posição de que os Estados Unidos ali não encostariam mais as suas mãos. Essa história de polarizações é uma história que nos acompanha até hoje, né? Atualmente a gente vê uma concessãozinha feita do lado de lá, uma concessãozinha feita de um lado de cá, ou seja, as coisas começando a suavizar um pouco aquilo que havia sido realmente o Yankees No, um outdoor imenso colocado na costa ali de Havana. Aqui, esse território é um território em que os Estados Unidos perderam a disputa. Perderam a disputa. Essa marca sempre de uma vitória desse movimento anti-imperialista e com toda uma estratégia simbólica para afirmar isso, muito sofisticada, que passa desde, por exemplo, os investimentos no balé, que como na Rússia se tornou um balé de excelência, um balé que merece, enfim, um balé que merece todo o carinho do governo. Então, há áreas da cultura que são como trunfos do êxito desse projeto de um governo que escolheu um caminho e foi até o final, foi até o fundo nesse caminho. Então, o balé é como um exemplo, enfim, de uma produção cultural que tem esse suporte do Estado e que... o esporte, exatamente. Exatamente, né? O desempenho dos atletas cubanos para um paísinho daquele tamanho, o desempenho extraordinário que eles têm nas Olimpíadas, quer dizer, mais uma vez essa propaganda sendo feita através de resultados de excelência, né? Que se consegue através, então, dessa escolha do Estado que intervém e faz acontecer. E por outro lado, todo esse debate, toda essa história de críticas e de posições que se assumem, que dividem águas não só em Cuba, mas em toda a América Latina, né? O Caio acompanhou essa história de perto. Para os intelectuais latino-americanos dos anos 60, dos anos 70, apoiar ou não Cuba representava escolher um dos lados do campo, um campo dividido em dois. E não apoiar Cuba, ainda que fosse por uma divergência pontual, depois vocês vão ler o livro da Adriane Vidal sobre esses escritores que eu indiquei que vocês lessem, o Gabriel Garcia Marques, o Julio Cortázar, e como o Otávio Paz, e como a vida desses escritores foi marcada por essa questão. O Cortázar, num dado momento que foi chamado como jurado de um concurso literário pela Casa de las Américas, em Cuba, e que discordou da condução das coisas, quer dizer, ele ficou muito marcado, mal marcado pela esquerda intelectual, por ter ousado divergir de Cuba, por ter ousado criticar. E, ao mesmo tempo, Gabriel Garcia Marques, como vocês sabem, que ministrou a vida toda cursos de cinema em Cuba, uma vez por ano, e sempre acalentando esse carinho, esse apoio
quase que irrestrito à Revolução. Né? O Vargas Llosa também, enfim, entrou nessa polêmica, né? assumindo, enfim, posições em que ele também se considerou depois estigmatizado, né? Estigmatizado por não ter defendido incondicionalmente a Revolução Cubana. Então é muito interessante como isso traçou uma história de apoios e resistências em que não havia muito espaço para o meio termo. E isso também envolve especialmente cantores brasileiros, né? Cantores brasileiros como Chico Buarque, que foram cantar em Cuba, enfim. É uma história realmente de adesões a um movimento que era simbólico de uma certa emancipação de um povo oprimido, sufocado da América Latina em face dos Estados Unidos.